Trouxemos alguns exemplos. Ontem tivemos o Sub-20, né? Os garotos do Flamengo que estão jogando a competição, perdendo para o Bangu em Moça Bonita. Esse também um estádio bem tradicional do futebol carioca, Moça Bonita. Agora tem placar eletrônico. Acabaram com a graça do placar manual de Moça Bonita. Agora aderiu. Você ficar trocando, não, né? Num calor que faz em Moça Bonita, não, castigo, brincadeira. Ótimo pro menino do placar ter se livrado dessa função. Mas, enfim, Luiz Assá tá com a gente agora ao vivo aqui no Tá Na Área para atualizar pra gente aqui a situação do Flamengo. Falar menos, né, desse Campeonato Carioca, porque ainda é um time, repito, de garotos do Flamengo que a gente está observando, mas principalmente quais são as novidades que a gente tem nessa quinta-feira em relação às conversas do Flamengo com a West Ham para a chegada do Paquetá ao Brasil. Tudo bem, minha amiga? Boa tarde para você. Boa tarde, Camila, Renata, Bel, todo mundo que está assistindo a gente de casa. A torcida do Flamengo já está cantando aquele pagode, né? São 3 palavras, volta para casa, porque o Paquetá está cada vez mais perto do Flamengo. O Flamengo e o West Ham chegaram a um consenso ali por valores, né? Na verdade, o West Ham ofereceu ao Flamengo um valor mais perto do que o Flamengo aceita pagar. São 40 milhões de euros, sendo 35 fixos, né? E 5 milhões em metas e bônus, aquela coisa do contrato, né? Aquela condição ali que eles fazem no contrato das metas para chegar a esses 40 milhões de euros, que era uma previsão que o Flamengo já tinha de quanto era aceitável pagar pelo Paquetá. Então, essa etapa está praticamente vencida aí, né? Está mais aproximada aí do que os dois clubes querem. Agora, falta algo que ainda é difícil. É importante que o torcedor saiba, porque às vezes a gente fala, não, os valores estão acertados, e aí o torcedor já fica empolgado, mas falta uma parte que é fundamental disso, que é a liberação do Paquetá. O Flamengo e o próprio Paquetá querem de imediato, né? Querem que ele volte ao Brasil imediatamente, enquanto o West Ham pede ao Flamengo que ele, claro, né? O Flamengo compra o Paquetá, mas ele fica emprestado até o final da Premier League, né? Dessa temporada, porque o West Ham está brigando contra o rebaixamento e quer o Paquetá para essa reta final, né? Então, esse molde aí da negociação é algo que vai ser debatido. Tem uma previsão de uma reunião nessa sexta-feira, justamente para tentar avançar nesse sentido. E aí, quem sabe, chegar num consenso sobre a liberação do Paquetá. É uma etapa complicada, porque o West Ham também não quer abrir mão de um jogador importante. O Flamengo quer que ele venha imediatamente. Tem sempre o risco, né, do jogador continuar jogando, enfim, por outro clube. E o Paquetá também tem muita vontade de voltar ao Brasil. Ele quer voltar ao Flamengo. É uma coisa... Ele tem mercado, né, fora do país. Ele teve propostas de clubes da Europa, mas ele quer o Flamengo. Ele quer retornar ao Brasil, quer jogar com a camisa do Flamengo de novo. Então, está se aproximando, digamos assim, mas ainda tem uma parte importante nessa negociação para que o Paquetá de fato volte para casa, volte a vestir a camisa rubro-negra. Tem essa questão, né, e vocês têm falado de uma reunião nessa sexta-feira, né, que pode talvez alinhar os interesses, porque, como você disse, o Flamengo não quer esperar, né, o meio do ano, que é quando acaba a Premier League, para ter o Paquetá, mas financeiramente já é um acordo em relação aos valores, Luísa? É isso, o West Ham deu para o Flamengo, né? Na verdade, a sugestão do valor veio por parte do West Ham. O West Ham já estava em contato com os empresários do Paquetá ao longo dessas últimas semanas, né? Porque o Flamengo, vale lembrar, já vinha conversando com o Paquetá há cerca de um mês, e aí se acertou com o Paquetá antes de levar para o West Ham entender, na verdade, quais valores eles queriam negociar. Inicialmente, esses valores chegavam a 60 milhões de euros, algo que o Flamengo não chegaria, né? Mas houve aí essa nova sinalização de valor, que aí são 35 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus e metas ali que vão ser estabelecidas em contrato. Então, essa conversa de sexta-feira, além de tratar dessa liberação, também trataria dessas metas aí que vão entrar nesse vínculo, mas as partes se aproximam ali dos valores pelo acordo, pelo Paquetá. Então, a gente pode colocar aí que o último avanço nessa negociação são os valores, que também era algo fundamental nessa conversa, justamente porque são valores altos. Enfim, o Flamengo tinha um teto ali até onde poderia chegar. Então, sim, essa parte dos valores, os clubes se aproximaram de um consenso ali, de um acordo. Agora falta realmente essa parte da liberação aí, que é algo grande, importante, mas que o Flamengo nunca esteve tão perto do Paquetá, podemos dizer assim. Esse é um reforço que faz o Flamengo ter prioridade para essa janela, né, Renata? Porque é totalmente diferente, com o Brasileirão começando já no dia 28, com uma temporada, o calendário como teremos nesse ano faz muita diferença você contar com o Paquetá agora ou ter que esperar até o meio do ano, né?
Com certeza, faz toda a diferença e acho que a vontade do jogador ela é muito relevante nesse sentido, né? Agora, entendo também o lado do West Ham de falar, bom, eu tô aqui brigando contra o rebaixamento, é um dos meus principais jogadores, precisava contar com ele. Só que essa contratação, né, Camila, eu acho que o Flamengo já é o melhor elenco do futebol brasileiro e provavelmente da América Latina. Com o Paquetá, eleva bastante, ainda mais o nível que já é de um elenco de altíssimo nível, né? É um jogador de seleção brasileira, titular absoluto, que vai estar na Copa do Mundo de 2026, um dos principais jogadores da seleção brasileira, e que vai estar voltando para o Brasil, como a Luísa falou, tem outros clubes interessados, né? Não é uma coisa, não tem mais mercado lá e aí vai vir para cá. Não, tá jogando em altíssimo nível na principal liga do futebol mundial. É jovem ainda. É jovem ainda, exatamente. E vem, né, e opta por vir para o clube do coração, para o clube que o revelou. E eu acho que tem muito a agregar, né? Se o Flamengo disputou tudo e ganhou quase tudo em 2025, com o Paquetá é candidatíssimo de novo, né? Mais candidato ainda a fazer um ano de 2026, talvez ainda melhor do que o de 25. Ô Camilo, sabe que eu concordo quando você diz que é fundamental o Flamengo conseguir que ele venha agora. O Flamengo tem que lutar por isso, está pagando uma grana alta e tal. Mas se por acaso eles fecharem um negócio para ele vir no meio do ano, também eu não vejo... Porque o Flamengo tem um time formado, tem um elenco muito bom. Quantas negociações... Já é uma boa notícia, né? Porque parece que a negociação já está acertada, né? Parece que é o meio do ano agora. O que eu quero dizer, assim, eu não descartaria, por exemplo, a negociação... Entendi. O Ramos chega e fala assim, ó, se vocês quiserem, vai ter que ser assim, ele só vem no meio do ano. Agora não dá. Eu não descartaria, não falaria, então, se é só assim, de qualquer maneira é espetacular. As decisões vão ser no segundo semestre. Concordo, é óbvio. O melhor é agora. Se eu fosse dirigente do Flamengo, eu ia lutar para ele vir agora e eu tenho certeza que o Paquetá está com vontade de vir agora. Isso é óbvio, né? Vocês concordam, né? Claro. Mas não é ruim, não. É ruim? Paquetá chegar no meio do ano? Não, e ele, eu acho que para ele, talvez, né, o fato de estar no Brasil num pré-Copa é muito relevante, né? Para trazer mais confiança, para estar perto da família. Eu acho que pode elevar ainda mais o nível do futebol dele, no sentido de ter mais confiança, de estar num ambiente mais confortável para chegar para uma Copa do Mundo voando, né? Do lado dele mais ainda, concordo. O que eu quis dizer assim, tem alguns times que precisam muito que venham. O Flamengo vai acrescentar, vai melhorar, uma grande contratação. Mas se ele não vê agora, o Flamengo continua um timaço, né? Um grande elenco e espera mais alguns meses. Você vai ter que ficar naquela ansiedade, né? Que você faz uma compra online e demora muito tempo para chegar, você tem que esperar aí, ó, 6 meses. Tem uns rubro-negros me xingando agora. Tem que vir agora! Vai esperar 6 meses o cara chegar. Enfim, enquanto, né, negocia com o Paquetá, tem uma notícia de agora há pouco também, né, Luísa? Envolvendo o Gerson, quem trouxe de volta ao Brasil, quem repatriou foi o Cruzeiro, já foi anunciado, já tem expectativa aí pela temporada do Gerson, mas o Flamengo está processando o Gerson? Como é que é essa história, Luísa? É isso já era uma coisa que o Flamengo já estava meio que ameaçando ali fazer desde que o Gerson assinou com o Zenit, né? O Flamengo está cobrando 42 milhões na justiça do Gerson e da empresa do pai dele, o Marcão, que é empresário dele também, pelos direitos de imagem ali do contrato. O Gerson, vale lembrar, renovou com o Flamengo um pouquinho antes de sair, aí baixou a multa e aí o Zenit chegou pagando a multa de 25 milhões de euros naquele momento, depois, né, meses depois ele assina com o Cruzeiro, mas naquele momento ele tinha renovado o contrato e aí tinha esse valor de direitos de imagem, né? Então aí o Gerson, o Flamengo naquele momento já sinalizou que poderia entrar na justiça pedindo esse valor, porque tinha uma cláusula no contrato que dizia que caso tivesse uma rescisão unilateral, as partes poderiam cobrar esse valor e aí o Flamengo está na justiça atrás disso. A gente procurou a parte do Gerson, né? Eles não vão se pronunciar sobre o tema agora, mas, enfim, já é algo que vinha se ensaiando ali desde a saída do Gerson. O Flamengo deixou um pouco de lado e aí agora que ele assinou com o Cruzeiro, essa notícia volta, né, à tona. Mas são 42,7 milhões de reais que o Flamengo cobra do Gerson. Conferir aqui para não falar nada errado, mas esse é o valor referente aos direitos de imagem desse contrato que o Flamengo renovou com o Gerson, né? Ainda no ano passado.
Muita grana, mas parte, né, do acordo aí entre clube e ex-jogador, agora o Gerson, nessa temporada no Cruzeiro. Luísa, em relação ao que a gente tem visto do Flamengo em campo, no Campeonato Carioca, é um time de garotos, reforçando, né, que tem disputado até aqui a competição. Ontem perdeu para o Bangu em Moça Bonita por 2-1, mas não é uma derrota que mude o planejamento para a equipe titular para a temporada, imagino. Por enquanto não. Eu até perguntei pro Bruno Pivetti, né, que é o treinador dessa equipe sub-20, se houve alguma conversa sobre planejamento agora que o Felipe Luiz voltou. O planejamento inicial é até o jogo contra o Volta Redonda, que vai ser no sábado, pela segunda rodada, na verdade, porque esse do Bangu foi pela primeira e o da Portuguesa foi pela quinta rodada, que foi antecipada. Mas o planejamento inicial é que seja até essa partida contra o Volta Redonda, e aí, a princípio, o Felipe Luiz volta, e aí alguns titulares devem começar a retornar gradualmente, né? Para que os titulares não precisa forçar ninguém, né, nesse começo de temporada. Então, provavelmente o torcedor já vai ver alguns jogadores ali nesse clássico contra o Vasco, mas talvez não todos. Então, por enquanto, esse planejamento do jogo contra o Vasco está mantido, mas tem pouco tempo, né, de reapresentação. Acho que a gente até estava falando sobre isso aqui outro dia, né, porque são poucos dias de treino, não é exatamente uma pré-temporada, né, de preparação que nem o Felipe Luiz gostaria que fosse. Mas a tendência é essa, que já na próxima semana o torcedor consiga ver alguns jogadores titulares aí de volta. Talvez aqueles que tiveram menos espaço, né, na reta final da temporada. Enfim, ainda não é possível precisar. Quem pode aparecer, inclusive, é o Andrew, que acabou de ser anunciado pelo Flamengo. Um reforço aí para esse mercado da bola, né? Ele que chega para ser a sombra do Rossi. E aí fica aí essa informação do Andrew sendo anunciado, estava no Gil Vicente, chega para reforçar o Flamengo, enfim. É um novo jogador aí, além do Vitão, que é outro que pode furar a fila nessa zaga, já que o Danilo continua fora aí por algum tempo. Mas, por enquanto, é isso. A expectativa é que contra o Vasco, pelo menos alguns titulares ali estejam à disposição do Felipe Luiz. Perfeito, Luiz. A gente continua acompanhando o Wallace Young, que, né, era um jogador que vinha sendo aproveitado por esses jovens. Está negociado, está seguindo para o Bragantino. Então, é um dos profissionais que não está mais com esses jovens que, como disse a Luísa, até o jogo contra o Volta Redonda continuam representando o Flamengo nesse Carioca. Obrigada, Luísa, pelas informações, então, do Rubro